Quando eu ficava doente como um garoto, o meu pai sempre ia lá no armário que tinha remédios. E ele pegava um remédio lá e me dava remédios. Mas agora, eu descobri, como filho de Deus, que a palavra é remédio. E eu posso tomar o tanto que eu quiser. E não vai me fazer mal, mas vai me ajudar. E eu descobri no Salmo 107, veja o versículo 20. Ele enviou a sua palavra e curou a eles e libertou da destruição. Vamos ver dessa forma. Ele enviou a sua palavra e o sarou. Você vê que a palavra de Deus tem poder. Deus enviou a sua palavra para nos curar. O que aconteceu? A fé começou a vir. Aí Deus me mostrou outro versículo. Lá em Isaías capítulo 53. Vamos ver lá. Enquanto lemos aqui em Isaías 53, eu peguei esse versículo e eu escrevi em uns cartões. E não foi apenas este versículo sobre cura. Eu escrevi 6 versículos sobre cura. Talvez 7 ou 8. Eu comecei a recitá-los 3 vezes por dia. Por quê? A fé vem. A fé vem. A fé vem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Lembra que eu te disse que eu precisava buscar minha herança? A cura já é minha, mas eu recebo pela fé. E Jesus ensinou isso. Ele diz que é de acordo com a tua fé. Seja feito a ti. O que aconteceu? Eu comecei a ler Isaías 53, 4 e 5. E é isso que diz. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. E a tradução disto aqui é: certamente Ele levou as nossas doenças e enfermidades e carregou a nossa dor. Aquela doença de pele estava pintando o meu corpo. Eu malmente vestia uma camisa. Eu acordava muitas vezes na noite por causa da dor. Mas Jesus levou a minha dor. Ele já levou as minhas doenças. Deus já me deu isso. Voltando ao texto, diz: contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui não está dizendo que você vai ser curado. Diz que você já é curado agora. Então eu descobri uma coisa. Lá em Provérbios 18, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então eu vou começar a ministrar vida para a minha vida. E eu comecei a falar: pelas suas pisaduras eu fui sarado. E eu falava este versículo 3 vezes por dia. E um dia eu acordei pela manhã e não estava mais inchado a pele. E todas aquelas bolhas sumiram do meu pescoço. Mas logo que eu comecei a dizer o verso, parecia que estava piorando. Mas eu descobri outra coisa. Às vezes o diabo vai tentar mostrar a situação ruim. Mas você precisa resistir a ele com a palavra de Deus. E o que é que acontece? Deus enviou a sua palavra. E ele me curou. Eu não comecei com este nível de fé. Primeiro eu achei que eu deveria procurar um médico certo e usar a minha fé neste nível. Mas o que foi que eu te disse sobre fé? Que a fé cresce. Agora eu posso usar minha fé por outras pessoas. Claro. Perceba o que é que Deus faz. Ele te abençoa para que você possa ser uma bênção. E agora, o que é a fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé? A fé é simplesmente agindo na palavra de Deus. O que é fé? A fé é uma ferramenta do cristão. Vamos ver isso aqui. Vamos ver em Lucas 17, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17,
Jesus está nos ensinando um poderoso princípio de fé. Veja o que diz aqui, no versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Veja o que eu te disse, que a fé pode crescer. Veja no versículo 6. E o Senhor disse: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Agora, Jesus estava ensinando um princípio de fé, como fazer a tua fé crescer. E se você plantou isso, para que a sua fé possa surgir, e você será capaz de fazer o que você quer fazer. Veja no versículo 7. Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado? Diria a ele, a quem voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Perceba isso. Deus estava falando sobre fé, e depois ele fala sobre um servo. Então o que a fé está fazendo? A fé agora foi enviada por Deus para te servir, para fazer coisas que na tua habilidade é impossível. E a fé pode realizar o trabalho. O problema é que as pessoas não estão dando nenhum trabalho para a fé fazer. Então a fé chega e fica ali sentada na sala de estar, e senta lá no sofá, talvez assistindo televisão, porque a fé não tem nada para fazer. Mas temos que colocar nossa fé para trabalhar. Precisamos liberar nossa fé. Então a fé pode nos servir. Uma vez, eu estava na Califórnia, um dos estados lá na América, e eu estava indo para o aeroporto para pegar um avião, e alguém enviou uma limusine para mim. E havia um motorista para aquela limusine. E ele estacionou o carro e abriu a porta para mim. Pegou as minhas malas e eu entrei e sentei. Ele fechou a porta, pôs a minha bagagem no porta-malas e ele entrou no carro e saiu. E ele me levou para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, eu vi que eu estava atrasado. O que foi que eu fiz? Quando ele estacionou no aeroporto, eu abri a porta. Eu saí do carro. E ele abriu a porta dele. E ele saiu do carro. E ele veio para abrir a porta para mim. Mas eu já tinha saído. E ele disse, Senhor, eu ia abrir a porta para você. Você sabia que eu feri o sentimento dele? Sabe por quê? Porque ele era um servo. Ele foi enviado para me servir. A fé foi enviada para te servir. Você precisa colocar ela para funcionar. E a fé se alegra para te abençoar e trazer as heranças de Deus para você. Então a fé pode ser vista como um servo. Mas existem inimigos da fé. Em 1 Timóteo, capítulo 6, vamos abrir lá. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Vamos dizer novamente, combate o bom combate da fé. Mais uma vez, combate o bom combate da fé. O que é que isso está dizendo a você? Que deve haver alguns inimigos da nossa fé. Você tem que ter cuidado com esses inimigos. E tenha cuidado. Deixa eu te contar uma história. Há um homem que era aleijado e ele estava numa cadeira de roda. E quando ele foi para o culto, onde havia um evangelista que estava pregando o evangelho, a fé veio. E quando a fé veio,
chegou no coração dele. Lá naquele culto, ele foi curado. Ele saiu da cadeira de roda e andou para casa. Ele chegou em casa e o pastor dele, da igreja velha, que ele frequentava antes, escutou que ele tinha sido curado. E o pastor foi na casa dele. E este homem que havia sido curado veio para a porta, abriu a porta e deixou o pastor entrar. Mas quando o pastor entrou, eles sentaram e começaram a conversar. Mas o pastor estava dizendo alguma coisa. E ele disse assim, Deus não cura todo mundo. E ele disse algumas coisas que gerou dúvida e falta de fé. E quando aquela conversa terminou, o pastor se levantou. Mas aquele homem que havia sido curado não conseguiu se levantar de novo. Ele perdeu a cura dele por causa da falta de fé. São inimigos da fé. Quando você receber sua fé, segure a fé. Não deixe nada roubar a tua fé. Não deixe ninguém roubar. Tem outro inimigo da fé. E este inimigo é chamado discórdia, ódio, amargura, falta de perdão. Porque a fé funciona pelo amor. Então você tem que andar em amor se você quiser desenvolver uma grande fé. Agora vamos ver outra passagem. Porque eu quero chegar ao final desta aula com outro pensamento em mente. Veja 2 Coríntios no capítulo 4. Existem dois mundos. Existe o mundo do espírito e existe o mundo natural. Existe o mundo que você não pode ver com seus olhos naturais, mas também tem um mundo que você pode ver. E eu posso ver este livro, mas também tem um mundo que eu não posso ver. Veja 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 18. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 18. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Coisas que se veem são temporais. Ou podemos dizer que estão sujeitas a mudanças. Mas as coisas que não se veem são eternas. Então, este versículo está me dizendo que enquanto nós, aqueles que andam pela fé, olham para as coisas que não vemos, mas as coisas que não vemos. Porque a fé, podemos ver as coisas que não podemos ver. Você lembra? Ontem, quando eu falei sobre arrumar um emprego, e que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e é a evidência das coisas que não se veem. Ou podemos dizer a prova do que não vemos. Vamos falar dessa forma. Eu vou arrumar um emprego. E eu converso com essa pessoa que tem um emprego para mim. E ela diz para mim, você pode começar semana que vem. E eu digo, aleluia. Arrumei emprego. O que é que eu faço? Eu vou para casa e eu falo para minha esposa estas boas notícias. Eu arrumei emprego. Bem, eu começo semana que vem. Então o emprego ainda não foi manifesto. Eu não trabalhei nem mesmo um dia. Mas perceba o que eu disse. Eu arrumei um emprego. Por quê? Porque dentro de mim, eu creio. Eu posso já me ver lá naquele trabalho. Eu posso ver. Indo para casa, eu parei em uma loja. Comprei um terno. Por quê? Porque eu tenho prova. Eu arrumei emprego. Eu começo semana que vem. O que é que eu tive? Eu tenho a palavra do homem. E aquela palavra daquele homem trouxe para mim e me deu confiança que aquele emprego era meu. E por causa daquilo, eu agia dessa forma. Parei de procurar. Já estava feliz agora. Não estava mais triste. Não estava mais com dúvidas. Mas agora eu estava sólido. E eu fui para casa falar à minha esposa e à minha família.
Eu arrumei emprego. Aleluia. Eu começo semana que vem. E agora? É dessa forma que a fé trabalha. Mas perceba que eu não comecei a trabalhar ainda naquele emprego. Eu não estou procurando por coisas que eu vejo, mas coisas que eu não vejo. Deixa eu te dizer, existe todo um mundo lá fora que você não pode ver. Deixa eu te provar. Nós temos algo chamado rádio. É uma pequena caixa e é dessa forma que parece, como uma pequena caixa. Mas este rádio é um receptor para receber algo que você não pode ver, chamadas ondas de rádio. Agora, tudo que eu tenho que fazer é sintonizar e ligar. Perceba isso. Isto é música. Você sabe de onde está vindo? De uma estação, a quilômetros de distância. Mas ela veio em ondas, chamado ondas de rádio, ondas sonoras. E eu apanhei. E foi manifesta como música. E eu posso escutar. E a mesma coisa aqui. Essas coisas estão no espírito. Mas se você pegar na tua vida, você é um receptor. E você é capaz de manifestar essas coisas. Vamos agora para a última parte. Porque esta parte eu quero te mostrar. Abre Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6. Lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,